Voltamos com uma nova edição e boa noite a todos os interessados no Espiritismo. Voltamos, como dissemos, com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, para tirar as dúvidas acerca da ciência espírita. E o nosso programa é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E nesta nova edição do nosso programa, nós consultamos o nosso e-mail e constatamos mais uma pergunta de um cidadão que é católico, mas estuda o Espiritismo, porque é simpatizante da doutrina espírita, como ele próprio afirma. E então, em sua primeira pergunta, ele indaga: os Messias, quando vêm em missão aos planetas, eles vêm como homem ou vêm como espírito? Uma boa pergunta para o esclarecimento à luz do Espiritismo. Em primeiro lugar, gostaríamos de esclarecer ao nosso companheiro que os Messias, eles são espíritos puros, que atingiram a perfeição, porque Deus criou todos os espíritos partindo do zero. Ele não criou espírito atrasado e ao lado criou um anjo. Seria uma injustiça da parte de Deus. Mas ele criou os espíritos e cria. Ele não criou em uma época e deixou de criar. Cruzou os braços. Não. Deus cria permanentemente, eternamente, infinitamente, porque a criação de Deus é infinita. Quando ele cria os espíritos para evoluírem e habitarem os mundos, os planetas, debaixo da lei de evolução e de progresso, todos partem do ponto zero. Todos. E Deus coloca em cada um o livre-arbítrio, a semente do livre-arbítrio, adormecida, e coloca o espírito em contato com a matéria. E assim, através dos milhões e milhões de séculos, aquele espírito vai evoluindo e vai desabrochando nele, ou vão desabrochando, as faculdades de um futuro anjo, que está adormecida, e a reencarnação vai acordando ao cabo dos milhões e milhões de séculos. E então todos chegam à perfeição, porque é uma fatalidade todos os espíritos se tornarem puros, Messias, Cristo de Deus. Daí se dizer que há no universo uma quantidade infinita de Cristos de Deus, quer dizer, governadores de mundos, Messias, como Jesus de Nazaré. E nos valendo aqui, baseado ou inspirado pela pergunta do nosso irmão, nós recorremos ao Livro dos Espíritos, na questão 112, para ser consultado, e questão 113. Os Espíritos responderam a Kardec que os Espíritos, quando atingem a perfeição, quer dizer, se tornam espíritos puros e imaculados, Jesus é um deles, não tem mais impureza, não reencarnam em corpos materiais, em corpos perecíveis. E Allan Kardec, na questão 226 do Livro dos Espíritos, ele comentando e diz que Jesus era puro, e como puro, não foi um homem como nós, de carne e osso, confirmando o que o anjo Gabriel se apresentou a Maria e a José, diz a Bíblia, anunciou a Maria, chama-se a Anunciação, anunciou a Maria que ela engravidaria de um ser por obra e graça do Espírito Santo,
Quer dizer, não era homem. Não era homem. Era um ser que ela conceberia por obra e graça do Espírito Santo. A resposta do Livro dos Espíritos, que acabamos de mencionar para os estudiosos, vem corroborar, confirmar o que o Espírito disse, o anjo Gabriel disse à futura mãe de Jesus. Logo, baseado aí, nós também recordamos Paulo, o apóstolo, que em sua epístola aos Hebreus, no capítulo 5, ou 7, se não me falha a memória, ele diz que Jesus, o Senhor, o Filho de Deus, não teve genealogia. Não teve pai, nem teve mãe. Não teve começo, nem teve fim. Não nasceu como os homens, nem morreu e nem ressuscitou. Ele foi um Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque era o mesmo Jeová, o guia espiritual do povo hebreu, que dava a Moisés o nome de Jeová. Não era Deus, era Jeová, o guia, o protetor espiritual do povo hebreu e guia espiritual do próprio Moisés. Este espírito chamado Jeová, ele se chamava também Melquisedeque e Elohim, que era o mesmo guia espiritual, um só espírito com 3 nomes, que guiava também Arão e Sara. E esse espírito, então, se apresentava tanto a Moisés como a Abraão de uma forma materializada, mas era um espírito. Logo, o Livro dos Espíritos tem razão quando diz, os espíritos responderam a Kardec, que o espírito, quando atinge a pureza, não está sujeito a reencarnar nem a encarnar em corpo material, corpo perecível, é o que Paulo também nos ensina. Então, dentro da pergunta do nosso companheiro aqui, ora, os Messias, quando vêm em missão ao planeta, ou a qualquer mundo material, eles vêm como homem? Não. Vêm com aparência de homem, como era o caso de Jesus. Jesus tinha a aparência de um nazareno. Por quê? Porque o corpo celestial dele, o corpo espiritual dele, ele, Jesus, dava a aparência que queria. Deu a aparência de uma criança, deu a aparência de um garoto e deu a aparência de um garoto de 12 anos que ia para o Templo de Jerusalém ensinar e interpretar a lei de Moisés para os fariseus. É o que nos ensina a Bíblia. E Jesus de Nazaré, ele próprio dizia, está lá em João, no evangelista João, dizendo que Jesus, ele dizia que o corpo dele, Jesus de Nazaré, o meu corpo, ou seja, a minha vida, eu a dou, eu a retomo, quando eu bem quero, porque o Pai me deu esta prerrogativa, mostrando que o corpo dele não era material, que ele não nasceu de mulher e de homem através de um contato sexual. Não, que um espírito puro não vem aos mundos, aos planetas em corpo material, vem em corpo espiritual. E nós temos mais outro exemplo, que foi o anjo Rafael, está na Bíblia, que ele veio para a família de Tobias, ele veio como um espírito materializado. Passou algum tempo na família de Tobias, curou a família de Tobias, e ninguém nunca desconfiou que era um espírito. No entanto, era um jovem, que aparentava comer, tinha tudo na aparência, mas era um anjo. Quando ele terminou a missão, ele desapareceu na vista de todo mundo, porque os espíritos puros,
eles têm esse poder. Logo, dentro da pergunta do nosso irmão, os Messias, Jesus foi um deles, um Cristo de Deus, governador da terra, ele não veio ao mundo como um homem, filho de homem e de mulher. Ele veio por obra e graça do Espírito Santo, um ser gerado, quer dizer, um agênere, como ensina Allan Kardec, veio como um agênere, ou seja, um espírito materializado, que ora ele se materializava, conversava, abraçavam ele e tinha como se fosse uma própria matéria, e todo mundo acreditava que ele era de matéria, mas não era, era um espírito em forma de um Galileu, Jesus de Nazaré, atendendo a pergunta do nosso irmão. E nós então vamos para outra pergunta aqui em nosso e-mail. O mesmo cidadão que é católico pergunta para se esclarecer. Ele pergunta: Jesus teve um guia espiritual? Quer dizer, Jesus, ele veio ao mundo e ele tinha um protetor espiritual? Não. Se Jesus tivesse um protetor espiritual, seria o próprio Deus. Jesus não recebia assistência de nenhum espírito, de ninguém, porque ele era a fonte das virtudes. Ele era que dava assistência a todos os espíritos. E Jesus não era médium. Se Jesus, na interpretação de Allan Kardec no livro A Gênese, sobre a personalidade de Jesus, Kardec, no livro A Gênese, ele comenta: Jesus não teve assistência de nenhum espírito, porque tudo procedia dele, tudo partia dele, porque ele era o Messias, um Cristo de Deus, com todos os poderes de um espírito puro. E era um quê? Um diplomata, um representante da divindade de Deus aqui na terra para assistir os homens. Logo, ele não tinha assistência de nenhum espírito. Ele, ao contrário, dava proteção, assistência completa a todos os espíritos que o acompanhavam, porque tudo partia dele, respondendo à pergunta do nosso irmão. E vamos para outra pergunta. Quem foi maior aqui na Terra? O nosso irmão que faz a pergunta, ele gosta da Bíblia, é bem versado na Bíblia. Ele pergunta: quem foi maior aqui na Terra? Foi João Batista ou foi João o Evangelista? Que eram dois. João Batista foi o precursor de Jesus, que veio preparar o espírito do povo com a doutrina dele, de João, para todos receberem Jesus de Nazaré. João Batista, aliás, João Evangelista, foi o autor do quarto evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. João, autor do quarto evangelho e autor também de 3 epístolas. 3 epístolas. E autor também foi o médium do Apocalipse, João. Aí, baseado nessas informações, o nosso irmão, que é do catolicismo, mas simpatiza com o espiritismo, ele pergunta quem foi maior aqui. Foi João Batista, o precursor do São João, ou foi João Evangelista? Claro, entregando a palavra ao próprio Cristo, Jesus, conversando com os apóstolos, dizia que entre os nascidos de mulher, que ele não era nascido de mulher, ele, o Cristo, ele destacou bem, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. João que? João Batista. Logo, Jesus está dizendo que o espírito mais elevado, fora ele, Jesus,
aqui na terra, que já apareceu até a época dele, foi João Batista. Logo, respondendo à pergunta do nosso irmão, quem foi o maior? Foi João Batista e não João Evangelista. Respondendo à pergunta. E nós sabemos que o maior de todos foi o próprio Cristo. Quando ele faz a pergunta, ou ele diz aos homens que aqui na terra o maior foi João Batista, ele estava se excluindo, porque ele não era nascido de mulher. Ele não era nascido de mulher. E então, João foi o maior espírito que já passou aqui pela terra. E Jesus confirmou, aproveitou para confirmar a reencarnação que ele mesmo pregava. Ele dizia, e em verdade eu vos digo, que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. E se quereis acreditar, ele mesmo, João, é o Elias que há de vir. Querendo dizer que João era a reencarnação do profeta Elias, que voltou no corpo de João Batista. E assim, respondendo à pergunta do nosso companheiro, nós chegamos mais uma vez ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo e convidamos os simpatizantes do Espiritismo para o estudo da doutrina espírita, as obras de Allan Kardec, para interpretar a Bíblia e saber compreender o que Jesus ensinou naquela época. E assim, nossos amigos e companheiros, encerramos o programa de hoje e desejamos a todos uma boa noite e que durmam na paz do Cristo e durmam o sono dos homens justos, porque nós merecemos. E muito boa noite e até o novo programa para convite e reflexão, encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.